A grande revolução anunciada em Mateus 13:11 e Lucas 8:10. Seria um novo começo de era, algo que está mais próximo do que nós podemos imaginar? No nosso vídeo de hoje, nós falaremos um pouco sobre este, que é um dos milagres da reprogramação do inconsciente coletivo de todo esse mundão ao nosso redor. Uma mudança de era é uma mudança chave de um dos valores e princípios essenciais através do qual o homem se manifesta. E vamos recapitular basicamente, né? A gente sabe que, por exemplo, existem várias referências dentro da Bíblia Sagrada, dentro das quais a gente enxerga a referência a certos animais com sua incrível compatibilidade com as constelações da astrologia antiga, do zodíaco. E nós vemos alguns bons entendimentos de algo que basicamente é o fenômeno astrológico que, para os céticos, para os que imaginam que as pessoas daquela época não teriam conhecimento, que tudo isso é uma conspiração, eu só digo o seguinte: como eles saberiam de tudo isso sem satélites, sem telescópios de última geração? Pois é, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos. Se você chegou aqui agora, a gente faz uma caixinha do nosso canal, só que ela não é paga com dinheiros e moedas, ela é paga com sorrisos e consciências. Se você assistir esse vídeo até o final e ele fizer bem pra você, botãozinho de compartilhar, manda no WhatsApp de 2 amigos, ok? Beleza! E como nós estamos falando de mudança de era, é muito importante a gente voltar para um episódio visto em Êxodo, do Antigo Testamento, em que Moisés, ao retornar para a terra, encontra os filhos de Israel adorando um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que foi feito pelo seu próprio irmão. E quando ele vê aquilo, a interpretação que a gente mais conhece é que ele ficou furioso e ateou fogo no bezerro, até reduzi-lo ao pó. E daí fica a reflexão. Aonde você já viu um ourives que taca fogo no ouro e ele se reduz a pó? Pois é. Essa história ainda vai ter uma conclusão. Mas esse simbolismo era muito visto enquanto Moisés viu a adoração ao bezerro de ouro, que era a representação da era anterior, da era de Áries, a era em que o equinócio de outono, para nós estamos no hemisfério sul, apontava plenamente para a constelação de Áries. E deste fenômeno, a era de Áries inteira sucedeu o início do Antigo Testamento. Só que no momento em que Moisés viu aquela adoração, não é que ele quis punir o povo, mas ele viu, isso é o exercício de um valor que não corresponde à nova era, a era que vai entrar, a era da qual sou o guardião dos mandamentos de Deus. Então, nós precisamos fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude para que as pessoas preparem-se para a entrada na era de peixes. E Moisés cumpriu seu preparo. Ele queimou o bezerro de ouro, reduzindo-o ao pó do chamado ouro de Ofir, o pão da vida, e deu de beber aos filhos de Israel, para que, sob a luz da consciência daquela substância divina, toda aquela adoração ao material, ao glamour da riqueza, fosse substituído pela consciência, que abriria a era de peixes. A era de peixes, que alguns tempos depois, veio a dar início à história, a maior história de todos os tempos, a história do menino que nasceu de uma virgem, que aos
30 anos realizava milagres, aos 33 foi morto na cruz, retornando à vida depois de 3 dias. Sim, a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi prelúdio de um início de uma nova era, pois no equinócio de outono, para nós que estamos no hemisfério sul, daquele momento, daquele período, nós tínhamos o apontamento daquele equinócio para a constelação de Peixes. Os valores de Peixes entrariam em vigor do inconsciente coletivo de toda a população mundial durante uma era. Pois quando Jesus fala, eu estarei com vocês até o final dos tempos, isso na verdade é uma tradução incorreta, em que o correto entendimento seria, eu estarei com vocês até o final da era. Que era? A Era de Peixes. A Era de Peixes em que sucederia o equinócio de outono. Para nós, o hemisfério sul, estou falando sempre, porque senão vocês aparecem nos comentários falando que não era e é. Para nós do hemisfério sul, no momento em que aquela constelação estivesse perfeitamente alinhada com Aquários, ocorreria uma nova transformação. E aí eu quero que você preste atenção para essa figura na tela. Ela é uma figura bem complexa. Ela é a metodologia autoral da roda dos números, que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, que trabalha toda a circulação de energia entre os polos numéricos, a energia planetária, a fluência de informação por entre os nossos chakras e resulta em alguns entendimentos de terapias, acessos, mensagens angelicais expressas em números repetidos que podem ajudar a gente a ter uma maior compreensão da complexidade deste universo. Pois é, essa metodologia ela foi muito inspirada no Lamen Rosa Cruz, o famoso Lamen. Figura a roda de integração dos alimentos, dos planetas, das constelações, das cartas do tarô, que nada mais são do que a representação, por meio de imagens, das 22 letras hebraicas, 22 energias primárias através das quais Deus teria criado o mundo, segundo a Torá. E repare o seguinte, vamos dar um zoom in nessa figura. Pá! No último mês de março de 2021, nós tivemos o nosso tão esperado equinócio. E este equinócio estava apontando nesta data em que nós temos 2 mais 0 mais 2 mais 1 ano 5. Apontando no mês, março, 3 mais 5, 8. Exatamente para qual constelação? Um fenômeno como este ocorreria de maneira similar de 9 em 9 anos. Então pode ser um outro começo de era, Renato. Não fosse uma destas coincidências astrológicas que está acontecendo. E nesse caso eu recomendo para os mais afoitos de informação a obra de Drunvalo Melchizedek, ok? Em que ele fala sobre o movimento Kundalini. Não o nosso Kundalini do corpo, em que através dos nossos 7 chakras flui a energia vital da mente do Criador em cada um de nós, na ação e na emanação. Não. A Kundalini do grande globo, da própria Terra. A maneira através da qual a energia flui entre o centro, o núcleo e a superfície. Toda essa troca, ela tem um ponto de espiral, um ponto de espiral de força, que afeta o magnetismo de uma região específica do planeta, que ela muda de 13 em 13 mil anos. E a cada vez que isso acontece, as pessoas que estão ali naquela região tornam-se os líderes espirituais de uma era.
Vamos só recapitular, 26 mil anos atrás, isso aconteceu na Terra Prometida de Atlântida. E o que os Atlantes viveram? Os Atlantes viveram um movimento em que a sua terra foi calcificada abaixo do mar, né? Formou seus corais, mas nós vemos que essa mesma terra gerou êxodo entre as pessoas. E é muito interessante quando a gente olha para as teorias em que a grande esfinge do Egito teria, na verdade, muito mais do que 3 ou 4 mil anos, mas talvez 26 mil anos, porque dentro de algumas teorias, são teorias, ok? Sempre que eu falo de verdades, eu falo de verdades. Quando eu falo de teorias, eu falo de teorias. Mas existem teorias dentro das quais o Egito teria sido um dos desmembramentos, o êxodo dos Atlantes, o primeiro êxodo dos Atlantes. E lá se firmou a primeira supremacia da voz da consciência do planeta. E agora nós estamos 13 mil anos depois dessa história, com a próxima movimentação do Kundalini, que a cada movimento de precessão dos equinócios muda de polo em sua dualidade. E nesse caso, meus amigos, o que temos aqui? O Kundalini se moveu para o Tibete. Sim! Foi lá onde os líderes espirituais de toda uma nova geração trouxeram inovação à maneira de despertar a consciência. 13 mil anos depois, nós chegamos nesse ano lindo que você está vendo na tela. Você já estava vivo, talvez, hein? Não sei que você é muito novinho. Você é muito novinho, está vendo o vídeo meu. Parabéns, hein? O terceiro olho está muito aberto. Mas você estava lá. E nesse momento, o Kundalini da Terra se moveu para a América do Sul. Ele não é exatamente no Brasil, tá? Fica em paz. Mas se moveu para a América do Sul. E dentro desse ciclo de 9 em 9, esse é o primeiro equinócio apontando para Aquário, segundo não a metodologia astrológica, que tem muitas discrepâncias entre si, mas segundo a roda dos números, inspirada na tradição Rosa Cruz, desde que aquilo aconteceu. E sabe o que aconteceu em seguida, meus amigos? Nós estamos passando por uma reinvenção. Nós estamos passando por um grande desafio que afeta todos nós nesse exato momento. Eu aqui estou gravando sem a minha máscara porque a gente está bem segregadinho aqui, mas todos vocês sabem como está desafiador, não é verdade? Porque o ser humano passa pela visão do abismo antes de uma mudança de era. Pois é, meus queridos amigos. Esse vídeo trata de uma teoria, mas de uma singularidade que a gente não pode ignorar. Não pode ignorar. Mudança do Kundalini acontecendo bem agora. O primeiro mês universal 8 que apontava para Aquário desde que tudo isso aconteceu. Eu acredito demais que nós estamos para reinventar alguns dos nossos valores. E o meu voto, a minha oração, o meu pedido, pelo qual eu ajoelho todos os dias e peço a Deus e oro a Deus, que esta, meus amigos, meus irmãos, seja a era do fim da perversão do ser humano. Para você que me assistiu até aqui, que viu essas ideias e que para você fez sentido, ou até mesmo não fez sentido, porque afinal, teorias, não falamos de verdades absolutas aqui. Meu muito obrigado, seu tempo é valioso. Esse momento que a gente está tendo aqui agora é único. A minha energia e a sua estão trocando, as nossas consciências estão se fundindo. E por isso, minha gratidão pelo privilégio. Amém, amém, amém. Até o nosso próximo conteúdo. Eu já falo.